20 anos atuando no agronegócio, ajudando seus clientes na busca por melhores oportunidades, resultados e crescimento técnico e econômico. MBF Agribusiness. 50 anos Coopercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. O açúcar que adoça a vida, tudo de bom da cana. Combustível que move o carro, tudo de bom da cana. A energia sustentável, tudo de bom da cana. Trabalho da família, 50 anos Coopercana. Cooperativismo com tudo de bom da cana. O compromisso da Canoeste é fazer da atividade agrícola uma das principais forças para o crescimento sustentável do Brasil, enquanto melhora as condições de vida e aumenta a felicidade dos agricultores e suas famílias. Cana Oeste, cana-de-açúcar, energia e alimento para o país e para o mundo. Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, um programa produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, Estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais de agroenergia, biocombustíveis e bioeletricidade. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. O programa de hoje, o quinto da série especial O que esperar de 2014, nós entrevistamos Alexandre Figliolino, diretor do Banco Itaú BBA. O doutor Alexandre Figliolino mostra uma situação bastante difícil e repete praticamente o que já foi dito pelos outros entrevistados da nossa série especial. 2014 tende a ser um ano tão difícil ou talvez até pior do que 2013 foi. Nós vamos então a um rápido intervalo comercial e voltamos com Alexandre Figliolino, diretor do Banco Itaú BBA. Anos atuando no agronegócio, ajudando seus clientes na busca por melhores oportunidades, resultados e crescimento técnico e econômico. MBF Agribusiness. 50 anos Coopercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. O açúcar que adoça a vida, tudo de bom da cana. Combustível que move o carro, tudo de bom da cana. A energia sustentável, tudo de bom da cana. Trabalho da família, 50 anos Coopercana. Cooperativismo com tudo de bom da cana. O compromisso da Canoeste é fazer da atividade agrícola uma das principais forças para o crescimento sustentável do Brasil, enquanto melhora as condições de vida e aumenta a felicidade dos agricultores e suas famílias. Cana Oeste, cana-de-açúcar, energia e alimento para o país e para o mundo. De volta com o TV Brasilagro, conversando agora com Alexandre Figliolino, diretor do Banco Itaú BBA. Doutor Alexandre, a avaliação que o senhor faz para o setor sucroenergético como cadeia produtiva do que nós tivemos nesse ano de 2013? Tá. Eu acho que durante o ano a gente há que reconhecer que algumas coisas positivas aconteceram. Eu gostaria de destacar algumas linhas de financiamento aí de bancos, basicamente BNDES, linhas de financiamento de aquisição de máquinas e equipamentos, para investimento, para plantio
e as linhas de alavancagem com custos bastante competitivos, né? Então isso foi um fator positivo. Um outro fator, o ano começou com um pequeno aumento, né, no preço da gasolina, muito aquém à época do que se esperava após tanto tempo com os preços inalterados. E eu acho que talvez o fator que foi positivo também foi a desoneração do PIS/COFINS, que devolveu uma pequena parte, ou uma parte menor, do que havia sido retirado do etanol quando se tirou a CID da gasolina. Porque a CID da gasolina eram 28 centavos por litro, e com a desoneração do PIS/COFINS na cadeia, se, digamos, devolveu em termos de competitividade para o etanol em relação à gasolina 12 centavos. Então, esses, digamos, foram as coisas positivas. Evidentemente, o aumento da mistura em maio, de 20 para 25, do aumento da mistura do anido na gasolina, foi uma coisa que criou demanda, isso foi muito importante. Mas tudo isso, em função da situação que se implantou e em função de também não estarmos vivendo um momento favorável do mercado de açúcar, que é um mercado que todos que estão na atividade conhecem e que tem uma natureza cíclica desde a época que o Brasil foi criado, né? Já que foi nosso segundo ciclo econômico relevante. Então, o açúcar a gente está acostumado com as vacas gordas, as vacas magras e tal, e essa é uma situação que o setor lida, porque isso acontece há 500 anos. Já essa questão do etanol, que tem na gasolina seu competidor, e que a gasolina realmente tem sido um instrumento de combate à política, a questão de inflação no Brasil, isso realmente, isso é uma coisa que realmente o setor não está conseguindo conviver e está gerando uma incerteza enorme nos agentes, né? Porque aí é um imponderável, né? Quer dizer, é uma coisa assim que ninguém sabe com o que pode contar, com o que não pode, a insegurança é total. Então, o que a gente pode dizer que esse ano não é um ano simples, né? Porque foi um ano onde, apesar de algumas pequenas coisas boas, os níveis de preço de açúcar e etanol estiveram, assim, na maior parte do tempo, muito próximo aos custos de produção. Uma coisa muito positiva, eu acho, foi a recuperação dos yields agrícolas do setor. Quer dizer, o setor está conseguindo sair daquela grande crise agrícola que viveu pelos problemas climáticos de 9, 10 e 11, aliado a uma intensa mecanização das práticas de plantio e colheita. Então, digamos que o setor está, de alguma forma, recuperando sua competitividade operacional. E uma outra coisa também, que eu estava me esquecendo, mas que é de fundamental importância para retornar a competitividade para o setor, foi a taxa de câmbio, né? O setor é exportador e, com isso, é exportador de uma parte significativa das ATRs que produz. Então, a taxa de câmbio, evidentemente, saindo de um patamar de 1,70 o ano passado e vindo para patamares de 2,30, 2,35 esse ano, evidentemente isso adiciona competitividade ao Brasil em relação aos seus competidores internacionais. Isso também é positivo. Então, esse é mais ou menos o panorama que eu faria dessa safra desse ano de 2013, vamos dizer, né? Eu acho importante salientar o seguinte: olhando os custos de produção que a gente tem ali, as informações contábeis das empresas com as quais a gente trabalha,
olhando o mercado de açúcar, olhando o mercado de etanol, como ele vem se comportando, e olhando o tamanho de endividamento das empresas, o que a gente nota é o seguinte: quer dizer, existe uma dispersão de custo de produção relativamente grande no setor, porque tem empresas, digamos, que estão mais arrumadas e empresas que estão menos arrumadas, ou empresas que estão em algum ciclo de investimento aí, onde elas não atingiram ainda uma plenitude operacional, né? Estão ainda correndo atrás. E você tem a questão do endividamento. Então, você tem desde empresas que não devem absolutamente nada, e às vezes até tem receita financeira por tonelada de cana moída, não despesa financeira, e você tem empresas onde o peso da dívida é monstruoso, e chega a pesar R$20, R$25 por tonelada de cana moída, às vezes maior do que a capacidade da empresa de gerar caixa. Então, essa situação toda, e levando em consideração os níveis de preço que a gente que o mercado está praticando, leva-nos à conclusão seguinte: uma parte do setor está afundando e uma parte do setor está sobrevivendo. E essa foi atuada em 2013. Os preços são suficientes para manter uma parte do setor viva, né, e cumprindo os seus compromissos, mas para uma parte do setor que não está numa excelência operacional ou que está com peso de endividamento muito elevado e, portanto, com custo de dívida muito alto, o setor não está propiciando a essas empresas, digamos, reverterem uma situação de deterioração. Elas estão se deteriorando cada dia mais. Então, com isso, a gente pode efetivamente começar a perder uma parte significativa do parque produtivo. E eu não estou falando daquelas empresas que já vêm mal há anos e anos e que são bastante conhecidas, mas estou falando de operações que eram relativamente saudáveis há uns tempos atrás, de empresários que eventualmente tenham investido um pouco além do que deviam, porque acreditaram demais na década passada com o que ia acontecer com esse setor e, de alguma forma, as coisas se frustraram. Então, esse pessoal está vendo, pode, num determinado momento, começar a chegar numa situação de completa paralisação das suas atividades, o que vai ser muito ruim para o país, né? O senhor, nas suas palestras, o senhor, nas suas entrevistas à imprensa, cunhou um conceito, que é um conceito que mostrou a gravidade da crise da cadeia produtiva sucroenergética. Quando o senhor afirmou há meses já, 1/3 do setor tem sobrevida, vai muito bem. Um outro terço precisa de oxigênio, está numa situação complicada. E um outro terço está numa situação realmente de difícil recuperação. Isso mudou alguma coisa ou se agravou em 2013? Na realidade, a gente mudou um pouco a forma de fazer a divisão. Então, sem considerar aquelas empresas que realmente já ou paralisaram suas atividades, ou já estão num processo vamos chamar de pré-falência. Então, digamos que essas empresas são aquelas empresas que já não há mais muito o que fazer, são ativos deteriorados, seja pela indústria, pelo canavial e tal, não há condição de reverter a situação. Então, vamos esquecer essas empresas. Vamos falar de quem hoje está em atividade. Então, a divisão que a gente faz é de que 1/3 está em processo de deterioração, e você tem 2/3 que ou está bem, ou pelo menos a capacidade, o fôlego financeiro do grupo que sustenta aquele empreendimento é suficiente para manter as atividades sim, em seu curso normal. Quando eu falo em deterioração, desse 1/3 que não está bem, eu estou falando tanto em relação à questão de estar crescendo o seu endividamento, quanto à questão de que a falta de investimento para manter as suas operações agrícolas e industriais em bom padrão está provocando uma clara deterioração e consequente perda de competitividade. Então, nós falamos de 1/3 em 600 milhões de toneladas
no Centro-Sul, nós estamos falando de 200 milhões de toneladas de cana, ou seja, quase 2 Tailândias, que é o segundo maior exportador de açúcar do mundo, em processo de deterioração a se manter as condições atuais que a gente viu acontecer em 2013 e que tudo indica 2014 não está se mostrando muito alvissareiro, pelo menos até onde a gente pode enxergar. Então, os outros 2/3 tem uma parte que é a empresa que está conseguindo, graças a ter uma competitividade muito boa, porque fez toda a lição de casa, porque já está com a curva de aprendizado em relação à mecanização de plantio e colheita, está com seus canaviais tinindo, é uma indústria, por exemplo, que tem uma cogeração de biomassa ali para ajudar o fluxo de caixa nas horas ruins, é uma empresa que tem altíssimos rendimentos agrícolas, que tem boa recuperação industrial, tal, quer dizer, digamos, as boas operações do setor não estão perdendo dinheiro. Não pode dizer que não estão perdendo dinheiro. São empreendimentos, assim, digamos, com uma rentabilidade muito aquém do nível de volatilidade e risco que esse setor oferece. Portanto, elas se mantêm vivas, mas não estão suficientemente estimuladas, seja a crescer, seja a consolidar operações que não vão bem. Então, nesse ponto de vista, o setor está realmente estagnado. Por tudo que a gente passou, e você gosta muito de falar isso às vezes nos seus textos, tal, de que existe uma parte do governo aí que reclama muito do setor, a questão de perda de competitividade e tal, que o setor... Eu posso dizer o seguinte, o que aconteceu de perda de competitividade no setor não foi relaxo, né? Foi uma questão climática, uma questão de mudança da forma de operar esse setor, com uma entrada enorme de mecanização, plantio e colheita, que não são mudanças óbvias. Tem uma questão de se adaptar à legislação ambiental, à legislação trabalhista, a questão agora que nós estamos enfrentando aí da lei da balança, e todo dia estão surgindo novas questões, todas elas na direção de aumentar os custos do setor. E o setor, até por estar sob uma pressão de preços enorme, porque o açúcar enfrenta um ponto de ciclo de baixa, e porque a questão de competitividade com a gasolina está sofrida, o setor, eu não vejo nenhum empresário no setor que não esteja correndo desesperadamente para reduzir custo unitário, para se tornar mais competitivo, e isso está sendo feito. Só que é preciso entender que o setor é um setor de ciclo longo e que as atitudes, né, as ações, os efeitos dela não são assim imediatos, quer dizer, elas levam tempo para gerar resultado, para aparecer. Então, isso tudo está sendo feito, mas os resultados demoram a aparecer, e a gente começa a notar agora, principalmente pela recuperação dos yields agrícolas, que saíram lá do fundo do poço de 68 toneladas por hectare da safra 11 e 12, graças a Deus devemos chegar nessa safra aqui com 83, 84, que é uma recuperação fantástica. Infelizmente, existe uma questão estrutural da riqueza da cana que não está resolvida, e existe o grande responsável disso é a mecanização. Ela provocou uma redução estrutural do ATR da cana, e tem uma questão climática que influenciou bastante, um pouco mais, um pouco menos, em alguns anos. Então, essa combinação não está positiva. Quer dizer, o ATR está em níveis muito abaixo do que foi a média histórica. Isso é custo. E isso não tem jeito. Quer dizer, a gente está se tentando ver as causas, como trabalhar as causas, tal, não sei o quê.
A questão do rendimento agrícola, aparentemente, a gente volta para uma situação mais normal e, evidentemente, depois todo o trabalho, e nisso existe um certo atraso, que não é culpa só do setor, na questão de variedade, de biotecnologia e tal, que podem dar efeitos muito interessantes para frente, mas isso leva tempo, né? Etanol de segunda geração, que pode ser uma coisa também decisiva para dar um reforço de competitividade no etanol em relação à gasolina, ainda vai levar algum tempo. Quer dizer, a tecnologia é dominada, mas ainda não se conseguiu ter custos no etanol de segunda geração compatíveis com os preços de mercado de hoje. Então, a gente temos que aguardar, está se trabalhando em cima, tem bastante projeto nesse sentido, tudo leva tempo. E a gente tem que ter paciência. Agora, para chegar lá, preciso sobreviver. E realmente uma parte do setor está com a sua sobrevivência seriamente ameaçada. E o que é mais cruel é que, por exemplo, se você olhar um dos grandes incentivos que foi dado pelo governo ao setor, que foi através dos financiamentos mais baratos para plantio de cana, para carregamento de estoque, para investimento em máquinas, equipamentos e tal, esses financiamentos, que são muito favoráveis, né, porque começaram a ser feitos a taxa de juros 2,5%, depois passaram para 3%, agora 3,5%, agora vão para 6%, a arrantagem a 5,5%, são todos custos abaixo de mercado. Esses financiamentos, a quem que eles vão atender? A quem tem crédito. Então, o fosso aumenta. O fosso entre quem está bem e quem está mal aumenta. Então faz a gente brincar e falar assim que o governo, infelizmente, está fazendo um papel de Robin Hood ao contrário, né? Na medida em que está criando uma assimetria, porque não tem jeito, quer dizer, as empresas que não têm acesso a crédito não podem se beneficiar nessa que foi uma política deliberada do governo para, de alguma forma, compensar a situação de aperto motivada pela questão do congelamento do preço da gasolina. O senhor, para 2014, o senhor acredita, já temos aí cerca de 50 usinas que deixaram de moer nessa safra 2013 e 2014. O senhor acredita que esse número possa aumentar, como também possam aumentar agora no final dessa safra, ou no início da safra, o início de novos pedidos de recuperação judicial de usinas? A gente espera que não, a gente espera que todo mundo resista bravamente aí às intempéries que estamos vivendo. A gente notava no passado que entre uma usina começar a ter dificuldades econômico-financeiras, até ela, digamos, paralisar sua atividade, decorria um tempo relativamente longo, né? E isso era facilmente explicável em função, principalmente, do nível de verticalização que as empresas têm. Então, o fato de grande parte das empresas ter uma percentagem grande do canavial próprio faz as empresas, numa situação de crise, elas paralisam, digamos, o investimento no canavial, paralisam depois o tratamento no canavial, e na margem, quer dizer, se a cana moída está compensando o transporte da cana da lavoura para a indústria, se ele paralisou os investimentos, não obstante ele estar sacrificando o futuro do seu negócio, mas naquele momento onde a geração de caixa é absolutamente vital para ele fazer face aos compromissos, é a forma que ele conta de sobreviver, por mais que esteja sacando contra o futuro. Tem algumas coisas hoje que estão diferentes do que era essa lógica anterior. Por exemplo, hoje existe um nível mais elevado de terceirização das atividades de colheita, de plantio e tal, em função aí da
das exigências aí de protocolos ambientais que o setor se comprometeu a fazer. Também isso faz com que exista também um nível de necessidade de investimento maior, porque você tem uma mecanização em relação a antigamente um corte feito manualmente, de forma que isso pode, de algum jeito, mudar um pouco, digamos, essa lógica de que as empresas do setor levam um tempo entre o início da dificuldade e o encerramento das atividades. Também, talvez esse ciclo que antigamente era muito demorado e levavam safras e safras, ele agora está mais encurtado, né? Pela sensibilidade que a gente tem olhando a situação de alguns grupos, tudo leva a crer que, mantida as atuais condições, e é o que eu já disse, 2014 não indica que será melhor que 2013, né? Quer dizer, as condições... Mesmo em sendo um ano político? Mesmo em temos eleições... Talvez até principalmente por ser um ano político. Então, a gente não acredita que os principais issues do setor sejam tratados, e mesmo que eles comecem a ser tratados para valer, isso demora. Sem dúvida. Se o governo amanhã fala assim, não, a gente acha a energia de biomassa é importante para o país, ela é complementar a outras fontes, a energia, particularmente a energia de biomassa bagaço, ela é algo positivo, e a gente quer estimular isso para valer, porque é muito melhor a gente estar produzindo energia aqui nas usinas aqui do Centro-Sul, perto do centro de carga, energia que se produz numa época do ano extremamente importante, né? Porque essa época de seca e tal, com custos baixos de investimento em relação a outras fontes, e ainda levando em consideração que ela é absolutamente renovável. Então, daria o governo, e ela pode produzir com custos muito mais baratos que hoje o custo de termo eólico que está se despachando com um custo muito mais caro. Se for que o governo resolvesse dar um incentivo nisso, nós vamos levar 2, 3 anos para começar a ter os projetos de pé, né? E eu acho que nesse caso, por que eu gosto muito de falar de cogeração de biomassa? Pelas virtudes dela, especificamente, mas também porque ela ajuda a dar uma competitividade para o etanol. Quer dizer, o fato de você ter um subproduto, energia elétrica, gerada de bagaço, isso torna a indústria, o setor, muito competitivo, como olha a situação do etanol vis-à-vis a gasolina. Basta ver hoje que quando a gente tenta explicar, porque algumas empresas vão bem e outras não vão tão bem, uma coisa que está presente em grande parte das empresas que vão bem é a cogeração. São contratos de longo prazo, fechados com preços lá atrás mais favoráveis, e aquilo é um reforço em termos de fluxo de caixa que permite às empresas, às vezes, suportar melhor vacas magras como as que nós estamos vivendo hoje. Doutor Figolino, essa questão, esse anúncio, já feito inclusive através da mídia, de que grandes grupos de investidores estrangeiros estão colocando seus ativos de usinas à venda aqui no Brasil. No caso específico da Bunge, tivemos já notícias também aí falando em Grupo Total, British Petroleum, os indianos da Sherrenuka procurando novos sócios. O senhor acha que isso pode ser, vamos usar o termo aplicado pelo ex-presidente Lula, é uma marolinha ou isso aí pode ser um dilúvio para o setor? Não, a questão é a seguinte, existe um clima de completa decepção com a situação que está criada nesse exato momento. Então, empresas que tomaram uma decisão pensada, né, lá atrás, de investir enormes somas de capital nessa atividade, acreditando realmente no importante papel que o etanol como fonte de combustível renovável teria tanto aqui no Brasil como no exterior. Então essas empresas
tomaram essas decisões porque acreditavam que o Brasil tem uma atividade nesse setor que é extremamente competitiva, como o maior produtor de açúcar no mundo, né, com disponibilidade de todos os fatores de produção em abundância. O Brasil, de quebra, ainda era produtor de etanol, era produtor de energia de biomassa, poderia virar produtor de etanol de segunda geração, poderia virar um grande produtor de etanol para outros usos químicos, né? Enfim, ainda existem N possibilidades quando a gente olha para frente. Existe ainda um campo enorme de melhorias aí, no campo de melhoria genética, melhoria das partes de manejo. Temos muita coisa ainda por vir, né? Eu acho que a cana-de-açúcar ainda tem muito mais, apesar dela já dar bastante, mas ela tem muito mais a dar do que ela já deu até agora. Então, essas empresas acreditaram profundamente nisso. Talvez tenham, de alguma forma, minimizado certos obstáculos que são comuns numa atividade como essa, né? Como, por exemplo, talvez tenha se minimizado o quão difícil é você implantar um projeto desses, né? Numa região de fronteira, onde você não tem infraestrutura, onde você não tem mão de obra, né? Onde você às vezes tem que competir com outros tipos de cultura que estão num momento muito rentável, tipo ocorreu com a soja aí nesses últimos tempos. Então, quer dizer, talvez tenham se menosprezado as dificuldades, né, de quão difícil é implantar projetos greenfield, assim, o tempo que leva, as questões de licenciamento, de cumprimento de todas as regras, tal, não sei o quê. E quando se tomou realidade com o que é de fato uma operação, da complexidade que é uma operação de açúcar e etanol. Não complexo do nível tecnológico, mas complexo do nível operacional. E aí se confrontou com uma situação onde o etanol perdeu por completo a competitividade que ele tinha em relação à gasolina, na sua maior parte por conta de políticas de preço governamental para a gasolina. Em menor parte porque talvez o etanol em algum momento aí tenha deixado realmente de continuar tendo avanços, mas são avanços que vão acontecendo um pouquinho a cada ano, tal, né? E que para você ter uma mudança estrutural de competitividade em relação a dois produtos concorrentes, você precisa de um negócio que vai acontecendo ao longo do tempo, assim, não é uma coisa que competitividade não é uma coisa que se ganha do dia para a noite. Então, eu acho que houve um entusiasmo muito grande no início, com as possibilidades, com as perspectivas que haviam, e agora uma profunda decepção, seja pelo grau de dificuldade que está em operar esse setor no país hoje, em função de uma série de coisas, como eu acabei de citar, e depois uma certa decepção com a insegurança que é hoje a política de longo prazo para o etanol no Brasil. Porque, como eu falei, com os altos e baixos do mercado de açúcar, está todo mundo acostumado e faz parte da regra do jogo. Agora, com uma situação de total e completa insegurança em relação ao que será do etanol na matriz de combustíveis líquidos brasileiros, aí, meu Deus, a decepção é completa, né? E você tem hoje uma soma enorme de capitais que foi investido, ou não dando um retorno muito baixo, ou dando um retorno negativo. E eram capitais que na sua maior parte, como pertence a grandes grupos com atividades no mundo inteiro, nos mais diversos setores, quer dizer, teriam N outras alternativas muito mais rentáveis
E seguras para dar retorno aos seus acionistas, do que vir ao Brasil tentar produzir açúcar, etanol, energia, porque realmente hoje essa atividade transformou-se quase que num mico, aí, para usar uma gíria mais popular. Não porque ela seja, mas infelizmente foram criadas condições artificiais que a tornaram não ser hoje uma atividade que provoque qualquer entusiasmo em qualquer tipo de investidor no mundo. A gente precisa transformar essa atividade numa atividade normal, como N outras que existem por aí na economia, e que, graças às vantagens competitivas, graças ao fato do Brasil ter criado um programa de energia renovável que é referência mundial, sabe, a gente jogar isso para cima de novo, mudar esse astral e botar o trem de novo nos trilhos, né? Porque a situação que nós estamos hoje é um perde-perde total e completo. Então perde quem está na produção, a Petrobras, que é o principal concorrente, perde hoje, porque em função do estágio que ela perde dinheiro no combustível que é importado, porque está praticando preço interno menor que o preço de importação, não está conseguindo gerar uma quantidade de caixa suficiente para fazer face aos investimentos que vai ter que fazer aí para botar o pré-sal de pé. Fala assim, o consumidor está ganhando? Não sei. Sinceramente, quer dizer, eu acho que são pouquíssimos países no mundo hoje que subsidiam combustível para transporte individual. Eu moro aqui em São Paulo, realmente não vejo com bons olhos assim o desperdício com que se usa automóvel hoje na cidade, sendo que eu preferia muito mais que realmente a gente tivesse cada vez mais usando transporte de massa, transporte coletivo. Eu preferia 1000 vezes mais tá viajando em metrô, em trem, sabendo na hora que eu saio, a hora que eu vou chegar, do que viver. A gente vive hoje um estresse enorme, aí, perdendo compromisso e tal, por conta de ruas absolutamente entupidas aí, porque se criou uma coisa artificial. Um incentivo. Que é um absurdo. E a gente vê quem que incentiva. Venezuela, sabe que a Venezuela é um padrão para nós de como fazer políticas. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, só para a gente corrigir, para que o telespectador tenha essa informação, e ela é estratégica, evidentemente. O senhor falou que 1/3 aí seriam 200 milhões de toneladas de cana que estariam na mão desses empresários que passam por dificuldades mais extremas. Significa, na verdade, que pode haver uma migração de 200 milhões de toneladas para os outros 2/3 das usinas para moer essa cana. Eu não estou falando que são situações extremas, eu estou falando que claramente são empresas que a situação está se deteriorando. Em alguns casos, com mais, já num estágio mais agudo, e outro num estágio de deterioração numa curva um pouco mais lenta. Né? Não são extremas. Né? Alguns casos até são extremas, mas a questão é que esse processo de migração não é simples assim, de empresa em dificuldade e de repente um passe de mágica. Essas usinas que estão em melhores condições absorvem de forma que a competitividade do setor como um todo aumenta, porque vão estar na mão de empresas mais... na grande realidade, na grande prática, as coisas não acontecem desse jeito. E tentar forçar um movimento de consolidação a fórceps não é o caminho. O senhor enxerga então que pode haver redução de cana disponível para moagem?
Com certeza, na medida em que as condições hoje não estão permitindo a todos os entes do setor de açúcar e etanol investirem adequadamente nos seus canaviais. Então, com certeza, nós vamos risco. É um risco. Agora, o que é importante notar é o seguinte: hoje a situação está colocada de tal forma que eu não vejo assim nenhum empresário do setor animado a ponto de, ao ver um vizinho em dificuldade, tentar buscar um arranjo societário que eventualmente a empresa em dificuldade seja incorporada para uma empresa que vai bem e dali a pouco estão as duas produzindo em padrão de excelência e tal. Hoje está todo mundo tão desanimado que nem esse processo consolidatório tem chances de andar para frente, porque hoje a preocupação número 1 de todo mundo não é crescer. A preocupação número 1 de todo mundo é produzir com custo unitário mais baixo, reduzir despesa ao máximo para conseguir atravessar esse rio que nós estamos atravessando aí. Esse rio que eu costumo dizer é um rio cheio de jacaré. Então, o setor está atravessando um rio cheio de jacaré. Então, a preocupação de todo mundo é sobreviver. Os casos que estão sendo olhados para eventualmente fazer algum movimento estratégico são casos assim onde é absolutamente evidente que o ativo resultante de um processo de fusão ou de aquisição tal terá custos violentamente mais baixos do que a situação que antecedeu. Mas são casos muito raros assim, que esse ganho de sinergia assim, é extremamente evidente e tal. Normalmente as empresas estão tendo muito cuidado, principalmente porque hoje, como o setor não propicia a geração de caixa livre, uma geração de caixa livre adequada. Eu falo, o caixa livre é aquele caixa que acontece, é o caixa das operações, que tirados os investimentos, o pagamento de juros, ele consegue ainda sobrar para pagar, reduzir a dívida, desalavancar as empresas. Estou falando de taxa de retorno, de investimento, não estou falando de remunerar capital, remunerar ativo terra, não estou falando em nada. Estou falando, olhando o custo caixa, hoje não sobra dinheiro. O setor hoje até investe e paga juros mais do que recebe na geração de caixa da atividade. Ou seja, isso está provocando esse crescimento contínuo das dívidas do setor. As dívidas no setor não param de crescer por conta basicamente disso. Então, é a situação que nos encontramos hoje. Quer dizer, estímulo zero a endividamentos, porque hoje um dos fatores que dá competitividade a uma empresa hoje é ter dívida no tamanho adequado. Então, esses movimentos, às vezes, alguns movimentos societários, o resultado deles é uma operação mais alavancada. Então, os ganhos que você tem por eventuais sinergias operacionais que acontecem, não são suficientes para compensar uma alavancagem maior e, consequentemente, você, com uma alavancagem maior, você está expondo a sua empresa, o seu grupo, a uma insegurança maior, a uma incerteza maior, numa fase que nós estamos hoje, que a gente não sabe ainda quanto tempo leva a travessia desse rio que está acontecendo hoje. Porque eu brinco com os empresários e falo assim, vocês estão atravessando um rio, vocês estão enxergando a margem lá, a praia linda, maravilhosa, com sol maravilhoso e tal. Só que a gente achou que essa praia pudesse chegar em 2013, não chegou. Aí, bom, mas 2014 ela vai chegar, não chegou. Agora a gente já jogou essa praia para 2015. E ela corre o risco de ser uma miragem também. Deixa eu lhe perguntar para a gente finalizar. Qual é o cenário que o senhor trabalha para nós terminarmos 2014, a taxa de câmbio e a taxa Selic? O que o senhor imagina que possa acontecer? A questão é a seguinte, eu acho que a gente tem as nossas previsões, né, de variáveis macroeconômicas são
confeccionadas aí pelo Departamento Econômico do Banco, e quem sou eu para falar números que divergem de gente que não faz outra coisa senão estudar profundamente o assunto, está olhando o tempo todo as variáveis e para realmente poder conseguir de alguma forma poder antever, seja para consumo interno do banco, seja até para informações que o banco tem o maior prazer em estar disponibilizando também para clientes, poder fazer as pessoas terem um pouquinho mais de previsibilidade no futuro, né? Agora, eu não toda a minha concepção do que pode vir a acontecer no futuro está muito relacionado a o que está na mesa hoje, em termos de variáveis, que por caso do câmbio, é a questão do quantitative easing lá dos Estados Unidos, quando é que começam a ser retirados os estímulos monetários, enfim, a taxa de juros internacional, isso provoca migração de ativos aí entre mercados e países e tal, isso é uma variável. A questão de como é que vai estar as variáveis macroeconômicas brasileiras, as variáveis macroeconômicas, balança de pagamento, como é que vai estar acontecendo a questão a questão fiscal, o trato pelo governo do déficit fiscal, como é que os mercados vão estar olhando o Brasil, a perspectiva aí de oscilação do risco Brasil, enfim, as perspectivas de investimento aqui no Brasil. Graças a Deus, eu acho que esse final de ano aí a gente teve notícias muito boas aí no lado das privatizações que vão gerar investimentos, e uma parte desse investimento vem de fora. Isso é muito positivo. Isso, eu acho que de alguma forma, eu não digo que hoje o clima entre os agentes econômicos seja maravilhoso, de um otimismo exacerbado, mas com certeza hoje a gente está menos desanimado do que estávamos há algum tempo atrás, porque finalmente o governo conseguiu deslanchar coisas que vão ser muito positivas para o país, seja pelo investimento, seja pelos resultados que eles vão proporcionar, o retorno que eles vão proporcionar para a sociedade no futuro. Então, a questão do câmbio é uma questão delicada, cheia de variáveis, que não depende só de nós. O Banco Central tem atuado fortemente no mercado para tentar, via os leilões de swap, os leilões de linha de crédito, tem tentado manter as taxas em níveis que são considerados adequados, tal. A gente não sabe até quando vão durar esses leilões, esses estímulos. Evidentemente, isso tem tido uma influência muito grande no comportamento de preço. Enfim, são muitas variáveis. Agora, se você fala assim, que taxa você acha que vai estar em dezembro de 2014? Para responder de bate, eu falo assim, acho que algo em torno de 2,40, 2,50 parece razoável, né? Mas isso olhando as variáveis que a gente tem hoje, porque a gente teve um economista aqui no Itaú BBA, o professor Edmar Baixa, bastante conhecido, ele falou assim, tem uma coisa que desmoraliza economista, e eu nem economista sou engenheiro agrônomo, a coisa que desmoraliza economista é previsão de taxa de câmbio, porque você faz uma previsão com as variáveis que estão hoje na mesa, as variáveis mexem, né? E câmbio é uma coisa extremamente sensível, né? Quando ele é de livre flutuação, e quer dizer, a tua previsão vai por água abaixo, não porque você fez uma má previsão, você fez a previsão com base em determinadas variáveis, né? As variáveis com comportamento previsto para determinadas variáveis. As variáveis, de alguma forma, é como se mudou a regra do jogo, né? Alguma coisa aconteceu no mundo que deu uma desestabilizada e tal, muda completamente o cenário e, consequentemente, a perspectiva de taxa de câmbio que você imagina possa a economia vir a ter. Doutor Alexandre Figolino, muito obrigado pela sua participação nessa nossa série especial, e oxalá a gente tenha um 2014
um pouco diferente do que está sendo previsto aí. Se Deus quiser. Obrigado. Há 20 anos atuando no agronegócio, ajudando seus clientes na busca por melhores oportunidades, resultados e crescimento técnico e econômico. MBF Agribusiness. 50 anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. O açúcar que adoça a vida, tudo de bom da cana. Combustível que move o carro, tudo de bom da cana. A energia sustentável, tudo de bom da cana. Trabalho da família, 50 anos Copercana. Cooperativismo com tudo de bom da cana. O compromisso da Canoeste é fazer da atividade agrícola uma das principais forças para o crescimento sustentável do Brasil, enquanto melhora as condições de vida e aumenta a felicidade dos agricultores e suas famílias. Cana Oeste, cana-de-açúcar, energia e alimento para o país e para o mundo.